mais uma aula aqui do ensino fundamental do sétimo ano. Eu sou o professor Pedro Henrique, sou professor de ciências e eu já passei para vocês já pegaram o conteúdo e já possuem uma base do que nós vamos explicar hoje. É assim que funciona o ensino híbrido. Ele funciona o modo de aula online e também o professor com outras plataformas. Eu falo com vocês no WhatsApp. Vocês também têm o Mob Família, passo atividades, outros conteúdos. Eu já passei vários conteúdos para vocês já estão a par do que eu vou explicar agora. Já mandei vocês lerem o livro, vocês já deram uma lida no livro didático. E o ensino híbrido funciona assim. Só não está funcionando o presencial. O ensino híbrido é o seguinte: tem o presencial, tem por meio de redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, e tem aula online, seja ela gravada, seja ao vivo. Eu estou trabalhando aqui primeiramente com aula gravada, mas se algum dia tiver a oportunidade da gente fazer uma aula ao vivo, nós faremos. E aqui vamos trabalhar o primeiro capítulo do livro, né? Vocês já pegam o primeiro capítulo, que se chama Biodiversidade. Vamos trabalhar esse capítulo, que é bem simples, muito legal. Esse assunto é muito bom, eu gosto desse assunto. E ele já começa fazendo o seguinte: o que significa fazer uma classificação? Eu vou ler esse inicial bem aqui, só para vocês pegarem uma ideia do que ele quer falar como classificação. Imagine que você fosse um gerente de um supermercado. Como parte de sua atividade, deveria orientar os funcionários para que arrumassem as mercadorias nas prateleiras, de modo que facilitasse aos consumidores encontrar o que procuram. Para isso, você teria que escolher um critério para separar as mercadorias e explicar esse critério aos funcionários. E o que é que ele está falando aqui? Por exemplo, você poderia separar os produtos pelo preço, tipo de embalagem, ou pela quantidade em gramas, ou ainda pelo nome em ordem alfabética, que é o seguinte: nós vamos trabalhar com animais. E existem diversos tipos de animais, e o modo mais simples de classificar é o que? Características. E aqui ele deu o exemplo do funcionário no supermercado. Ele pega um produto, vou fazer bem aqui uma caixinha, ele vai e pega. Que tipo de produto é esse? Vamos botar bem aqui uma marca de sabão. Deixa eu fazer ele maiorzinho aqui. Vai ser uma marca de sabão. Vou botar aqui de outra cor. Sabão. Aí, o funcionário do supermercado vai ter que classificar este produto para colocar na prateleira, para mostrar para os consumidores, para colocar no registro que o supermercado precisa fazer um controle. E ele vai colocar: o que é isso aqui? Um sabão? É um produto de limpeza. Primeira classificação, produto de limpeza. Depois ele pega uma classificação: qual é a marca desse sabão? Já separa na prateleira o tipo de marca. E ele separa no registros lá no computador, para trabalhar com o gerente, para ele saber qual tipo de produto eles estão trabalhando. Ele pega essa marca de sabão e separa o peso, né? Aqui número 3, o peso. Vamos dizer aqui 300 gramas, 500 gramas, né? Um sabão de 500 gramas. Depois o valor, outra classificação. Ó, já botei 4 classificações aqui. E por último, não, deixa só essas 4. Tem aqui 4 tipos de classificações.
4 tipos de classificações. Então, pega essas classificações e separa os produtos e separa eles ordenados do jeito que você quer. Por quê? Por modo de controle. O funcionário do supermercado, ele vai controlar os produtos que ele tem. Aqui ele deu, ó, a finalidade de limpeza, alimentação, vestuário, brinquedo, eletrodoméstico, algumas maneiras de arrumar mercadorias. Por exemplo, eu estou bem aqui com essa refrigerante aqui, água tônica. Eu não vou classificar essa água tônica aqui como material de limpeza. É bebida, ele vai ficar na prateleira de bebida. E quando passar lá no caixa, vai dizer assim, ó, tá saindo uma água tônica de bebida. E eu vou pagar, vai estar lá na notinha, que é bebida. E o que é que eu estou explicando isso para você de classificação? Que essa questão de classificação também vai servir para os seres vivos. Os seres vivos não são todos iguais. Cada ser vivo tem suas características, tem seu modo de vida, né? Existem diversas espécies. E quem é que estuda, pessoal, essas espécies? Quem é que estuda mais a fundo essas características? Para começar, qualquer pessoa pode estudar os animais, as plantas e os seres vivos, né, em geral. Mas o biólogo, eles são cientistas que se preocupam em conhecer melhor os seres vivos e suas características. E a ciência estudada por eles é a biologia. Já no ensino médio, o conteúdo de ciências, que nós tivemos no ensino fundamental, que é a ciência de fato, ela vai se chamar a ciência, aqui que nós estamos pegando, que é a parte mais que é essa parte mais que trabalha com seres vivos, vai se chamar biologia. Aqui no fundamental ainda tem química e física junto com ela. No ensino médio vai separar. Uma disciplina é biologia com o professor, outra disciplina química com outro professor, outra disciplina de física com outro professor. Às vezes o professor é formado em mais de uma área, é formado em química, é formado em física e em biologia, ele pode dar mais de uma aula. Mas aqui no ensino fundamental é tudo junto. Mesmo professor, ele dá esses assuntos, essas disciplinas. E a biologia, ela estuda, e ela estudando mais a fundo as características dos seres vivos, ele consegue classificar os seres vivos. E ele, aqui no livro, ele deu uma primeira classificação, né? Plantas e algas são autotróficos. Uma maneira de classificar os seres vivos seria pelo seu tamanho, pela letra inicial do nome ou ainda pela sua cor. Veremos alguma delas ainda no capítulo seguinte. Um dos critérios que os biólogos escolheram diz respeito à maneira como o ser vivo obtém alimento. E ele deu bem aqui a questão de heterotróficos e autotróficos. O que são heterotróficos? Heterotróficos são animais que não produzem seus próprios alimentos. Eles precisam consumir alimentos, eles precisam pegar alimentos. Eles precisam, por exemplo, nós, a gente tem que comer um arroz, comer um feijão, comer uma carne, comer uma banana, comer uma melancia. A gente precisa de nutrientes vindo de fora, diferente de uma planta. Uma planta, ela tem o sol, tem água, tem os sais minerais, tem os componentes da terra, tem o gás carbônico no ar, e ela consegue se utilizar desses nutrientes e fazer seu próprio alimento. Ela não precisa consumir outro animal, outra planta. Assim como os fungos. Os fungos também são heterotróficos. A gente está vendo aqui no canto da tela o cogumelo. Os fungos, por exemplo, eles se alimentam dos nutrientes que estão ali, e eles também dos nutrientes que estão ali, por exemplo,
de um, de um animal morto, de uma planta morta, por exemplo, um pão, uma fruta que está se estragando, o fungo vai digerindo. Vai digerindo, por exemplo, ele deu aqui, ó. O grupo dos fungos inclui outros seres como os bolores, que crescem sobre frutas e pão. Sabe quando o pão está mofado? Botar bem aqui na barra de pesquisa. O pão mofado aqui, ó. Aqui o pão tá com mofo. Olha aqui como é que ele tá. Aqui é o pão saudável e aqui ele tá com cheio de mofo, cheio de fungos. Olha aqui. Isso aqui tudo são fungos, ó. Eles estão digerindo o pão e estão se multiplicando. Estão digerindo o pão e estão se multiplicando. E tá muito forte, tá parecendo uma pasta. Tá muito, ó. Pão mofado. Aqui. Ó. Esse aqui tá mais realista. Aquele outro tá parecendo uma pasta. Esse aqui sim. Esse aqui tá parecendo mais verdadeiro. Que é um mofo de pão que a gente diz. Então o pão, o fungo vai digerindo esse pão. E aqui, ele deu uma classificaçãozinha que ele pegou seres vivos. Seres vivos podem ser divididos em animais, em plantas, em fungos e outros. Que eu vou trabalhar com vocês. O livro é muito bom. Esse livro aqui do Campo da Moderna. Nós vamos trabalhar com todas essas divisões. Agora eu quero falar aqui conceito de espécie. Vamos lá. O que é uma espécie, né? Bom, para melhorar, vamos primeiro raciocinar o seguinte. Ele deu aqui um pé de alface, não dá tomate como frutos. Vamos fazer o seguinte. Pensar o seguinte. Vou bem aqui. Vou desenhar uma alface bem aqui. Bem simples esse alface. Esse alface está aqui plantado. Deixa eu botar uma caneta aqui marrom. Não tem marrom aqui. Isso. Pronto. Tá aqui na terra plantado o alface. Esse alface, quando for gerar seus descendentes, né, vai fazer fotossíntese, vai gerar os descendentes, vai se multiplicar, vai se reproduzir. Ele não vai simplesmente se reproduzir e formar, por exemplo, um pé nesse formato aqui. Vamos imaginar aqui que aqui está crescendo um pezinho de amêndoa, né? Tá crescendo aqui ainda. Ainda tá com um troncozinho verde, o pezinho de amêndoa. Pronto. E aí, vocês acham que quando o alface se multiplicar, ele vai transformar em um pé de amêndoa? Esse novo descendente dele vai ser nesse formato? Lógico que não. Um alface só vai gerar descendentes alfaces. Um alface não vai gerar, por exemplo, ele deu aqui no livro, um tomate. Um tomatezinho. Um tomate é uma espécie diferente do alface. É uma espécie diferente da amêndoa, né? São espécies diferentes. São plantas, mas são de espécies diferentes. Ele deu uma cadela não dá luz a gatos. Um leão não dá luz a zebras, uma leoa, né? Quando os leões se reproduzem, eles geram leões. O conceito simples de espécie, que é o seguinte: são indivíduos que, quando se reproduz, nasce um descendente fértil. Por exemplo,
um cachorro e uma cadela, quando se reproduzem, fazem cachorrinhos. E esses cachorrinhos são férteis, eles conseguem se reproduzir. Pássaros, quando dois pássaros de mesma espécie se reproduzem, eles produzem pássaros que também conseguem se reproduzir. Vamos imaginar, deixa eu ver. Duas tartarugas. Vou desenhar aqui. Tem aqui uma tartaruga azul. Estou inventando. Existe tartaruga com o nome tartaruga azul. Uma tartaruga azul. Tá aqui uma tartaruga azul. Tá aqui o casco dela. Tem esse formatozinho aqui. Tartarugazinha alegre. Com cara de mal. E aqui tem uma tartaruga verde. E essa tartaruga verde, ela é fêmea. Ela é fêmea. E ela está apaixonada por essa tartaruga azul. Vamos imaginar que ele também se apaixone pela tartaruga verde. Mas a questão é, eles são de espécies diferentes. Aí, professor, o que é que vai acontecer se eles vão se reproduzir? Vai nascer uma tartaruga colorida, aqui ó. Será se vai nascer uma tartaruga com todas as cores? A mãe é verde, o pai é azul. É isso? Sorrindo, que todo mundo é sorridente aqui. É isso que vai acontecer, professor? Gente, a natureza não é qualquer um que sai reproduzindo com qualquer outro. Em primeiro lugar, as espécies elas não conseguem se reproduzir. A maioria delas não consegue se reproduzir com outras espécies. E quando consegue, os descendentes nascem inférteis ou não praticamente são abortados ou sobrevivem pouco tempo. Ou seja, essa tartaruga azul e a tartaruga verde não vão conseguir ter um filho saudável, ou não vão conseguir se reproduzir, ou esse filho vai nascer doente, ou ele não vai conseguir gerar novos descendentes. Esse é o conceito básico de espécie, né? E a gente estuda as espécies primeiro como classe, a gente olha as características. Como eu dei, tinha uma tartaruga azul, comparei com a tartaruga verde, só tem uma diferença aqui. A gente vê que a gente pode distinguir essas duas tartarugas. E vamos falar aqui de um cara, um cientista, que ele foi muito importante para a classificação das espécies. Ele passou boa parte da sua vida classificando, estudando seres vivos, que é o sistema de Linneu. Aqui o cientista sueco, Carolus Linnaeus. Aqui a gente chama ele mesmo de Linneu, conhecido como Linneu. Ele estudou os seres vivos e hoje ele foi classificando com nomes. E qual é o problema? Existem animais que eles acontecem em várias regiões do mundo. E cada região pode ter uma língua diferente da outra. Aqui tem o português. Lá nos Estados Unidos tem o inglês. Na Alemanha tem o alemão. Na Rússia tem o russo. Né? Na China tem o mandarim. Na China tem um monte de língua. Não tem só o mandarim, tem várias línguas lá. No Paraguai tem o espanhol. Aí essa região dá um nome para esses animais. Aí imagina a confusão. Cada país, cada povo, dentro do mesmo país tem diferentes línguas. E como é que nós vamos conseguir se comunicar para falar sobre esses animais? Aí
criou uma convenção de que todos os animais terão nomes em latim. Latim é uma língua que é considerada morta, ela não vai mudar mais, ela é neutra, não vai privilegiar nenhum país. Por exemplo, se fosse português, os outros países reclamar, mas por que tem que ser português? Não pode ser alemão? Por que não pode ser italiano? Não pode ser francês, espanhol? Aí você não vai ficar com ninguém. Vai ser latim, que ninguém está ganhando, todo mundo está perdendo. Agora é só estudar e decorar os nomes, decorar o latim e seguir as regras. E o nome tem essa, bem que ele dá uma orientação de como é que se escreve a espécie. Deve se escrever a primeira palavra do nome de uma espécie com a inicial maiúscula e todas as outras letras minúsculas. A segunda palavra deve ser escrita com letras minúsculas. A primeira com letra maiúscula e a segunda minúscula. Felis catus. É o nome do gato doméstico, esses gatos que a gente vê, a gente cria, a gente vê na rua. Felis catus. É o nome científico dele. Lembrando, pessoal, que o latim ele foi falado lá na Península Itálica. Era a língua do Império Romano. E ele é a língua mãe do português, do espanhol, do francês e italiano. Quem for estudar espanhol, francês e italiano mais a fundo, você vai ver que eles derivam do latim, né? Aqui, o nome desse pássaro aqui, Rampatus toco, o tucano-sul, que é o nome que a gente chama ele, que a gente convenção a gente chama por ele, tucano-sul, mas o nome científico dele é esse aqui, Rampatus toco. Primeiro nome maiúsculo, o segundo minúsculo. Aqui a tartaruga, olha, tem uma tartaruga verde aqui, Mas não foi a que eu desenhei. A que eu desenhei é a tartaruga terrestre. Essa tartaruga verde aqui é tartaruga marinha. Deixa eu ver. Deixa eu botar ela bem aqui. Não. Deixa eu pesquisar ela bem aqui pra gente ver uma imagem melhor dela. Interessante. Não conhecia tartaruga verde. Olha ela aqui. É grande, viu? Tartaruga verde. Bonito, bonito. Interessante. Vamos lá. E é o seguinte. Vocês lembram do sabão? O sabão ele era dividido em várias características. Eu apaguei o sabão. Tem várias características. Vou fazer bem aqui um apanhado para vocês. Vamos pegar aqui o vermelho. Pegar aqui o Flamengo. Flamengo. Vamos imaginar que o Flamengo é apenas fala do Flamengo Clube de Futebol. O Flamengo é o único clube de futebol? Não. O Flamengo é o único clube de futebol do Brasil? Não. Nem do mundo, nem do Rio de Janeiro. Ou seja, é possível classificar o Flamengo ou colocar o Flamengo numa classificação que leve em conta todos os times do mundo, ou então de todos os esportes. Professor, não estou entendendo nada. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos estudar os esportes. Vamos botar bem aqui, esportes. Esportes. Vou fazer uma lista. Esportes. Fazer uma classificação. Existem diferentes esportes, né? Mas eu quero falar do Flamengo. Eu vou pegar aqui o futebol, né? Futebol. Futebol. Mas é qualquer futebol? Não, é o futebol masculino. Então tem mais uma divisão. Lino. Vamos aqui. Primeiro eu peguei os esportes. Existe o tênis, existe o golfe, existe o vôlei, o handball,
o surf, mas eu escolhi aqui o futebol. Existe o futebol masculino, feminino, o futebol para deficientes, o futebol modalidades olímpicas, né? Futebol sub-20, sub-17, tem o futebol para cego também, que eu já vi na Paralimpíada. A gente escolheu aqui um futebol masculino profissional. Não é um futebol amador. Profissional, com jogadores inscritos no campeonato regular. E dentre esses times, a gente escolhe o lugar. Ele é o único clube que trabalha em esportes, futebol masculino profissional. Não. A gente divide no seu local de origem. Eu vou dividir no Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo, ele está classificado em esportes, futebol masculino, profissional, e ele é do Rio de Janeiro. Por que eu botei Rio de Janeiro? Porque existem outros clubes que também são de esportes, de futebol masculino, profissional. Existe o Grêmio, existe o Internacional, existe o Atlético Mineiro, existe o Palmeiras, o Santos, o Botafogo, o Grêmio, né? Ele série isso aqui, profissional, mas o Grêmio não é do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro tem um Botafogo, tem um Vasco, tem um Volta Redonda, tem um Resende, tem um Fluminense. Daí, para eu certificar que é o Flamengo, eu criei, digamos assim, entre aspas, né, que o Flamengo não ser vivo, uma espécie, entre aspas, pelo amor de Deus, a espécie Flamengo. E aí os caras criaram o clube, registraram o clube com o nome Flamengo. E digamos que o Flamengo tem essa classificação aqui. Da mesma forma, os animais. Os animais, eles possuem algumas características em comum. Vamos ver o seguinte, olha. O Grêmio tem característica em comum com o Flamengo. O Grêmio também é esporte, futebol masculino, profissional. Ele só não é do Rio de Janeiro. Vamos pegar aqui o Vascão. O Vasco, ele é esporte, futebol masculino, profissional em Rio de Janeiro. Só muda o nome para o Flamengo, mas todas as características são iguais. Só muda mesmo suas características específicas mesmo. O histórico do time, a bandeira, a camisa, os dirigentes, isso aí muda, os jogadores. Aí vão... Olha, ele fez um resuminho muito interessante. Linneo, aquele cientista que nós pesquisamos, reuniu as espécies que tinham muitas semelhanças em um grupo maior, chamado gênero. Assim, por exemplo, a onça-pintada, o leão, o tigre e o leopardo pertencem ao mesmo gênero, o gênero Panthera. Da mesma forma, o cão doméstico e o coiote são espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero. O nome de uma espécie de primeira palavra indica o gênero, e as duas palavras juntas indicam a espécie. A segunda palavra do nome da espécie sozinha não tem significado, ela deve ser sempre acompanhada do gênero, formando o nome da espécie. Assim, por exemplo, no caso do gato doméstico Felis catus, o gênero é Felis. A espécie não é catus, mas sim Felis catus. Vamos lá. Vocês estão vendo meio que a onça, o tigre e o leão. Vocês estão vendo bem aqui que no nome deles existe esse Panthera, Panthera tigris, Panthera onça, Panthera leão, Panthera oca. Eles são animais de mesmo gênero, né? Possuem o mesmo gênero. É igual, deixa eu ver aqui, o Flamengo e o Vasco. Tá aqui, ó.
Eles são esportes, futebol masculino profissional e Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. Possui, digamos assim, simplesmente muitas características comuns. Só muda mesmo o clube, a espécie. Estou fazendo uma analogia bem simples aqui para vocês. Esses animais aqui, esses três animais, possuem características em comum. Mas aí eles ficam, como eles têm características comuns, são classificados no mesmo gênero. Mas eles possuem espécies diferentes. Eles são de espécies diferentes. Olha a diferença do leão para o tigre para a onça. E como é que eu escrevo, repetindo, o nome da espécie? Sempre tem que vir o nome do gênero em maiúsculo, que é o primeiro nome. E o segundo nome é o nome, bem aqui do leão. Primeiro nome e o segundo. Entendeu? Não pode deixar a segunda palavra sozinha. Sempre acompanhada com o gênero, formando o nome da espécie. Assim, o nome do gato doméstico Felis catus. Gênero, espécie. O gênero é Felis, a espécie não é o catus, mas sim Felis catus. Você não pode dizer assim, o nome da espécie é só o catus, né? O nome da espécie é Felis catus. Vamos lá. Que ele está falando do tamanduá. Leia esse texto. Conheceu o tamanduá, interessante. Aí, diferenças individuais de uma espécie. Mas, professor, eu sou da mesma espécie que meus colegas da minha sala. É mais ou menos isso aqui. Tem um cara que é louro. Tem um cara que parece mais com índio. Tem um cara que tem a pele mais escura. O outro tem uma pele mais clara. O outro tem um olho mais puxado. O outro tem um cabelo liso. O outro tem um cabelo crespo. O outro tem um cabelo encaracolado. O outro tem um cabelo mais escuro. Como é que nós somos de mesma espécie e possamos características diferentes? Vamos lá, aqui ele dá uma explicação bem interessante. Mesmo dentro de uma determinada espécie, os indivíduos não são exatamente iguais. Veja, por exemplo, o caso da espécie humana. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie, mas existem notáveis diferenças de uma pessoa para outra. Apesar de possuírem características individuais eventualmente bem distintas, existe a possibilidade de um homem e de uma mulher, não importa em qual lugar do mundo tenham nascido e de origem os descendentes. Estes, por sua vez, também poderão ter descendentes, que também pertencerão à espécie humana. Outro exemplo em que podemos observar as diferenças individuais com facilidade é no caso dos cães domésticos. Todos pertencem à mesma espécie, apesar da grande diversidade de aspectos. Variação nas características é algo comum e acontece em outras espécies. Por exemplo, nós somos a mesma espécie, mas possuímos características diferentes. Essas características diferentes não nos tornam diferentes espécies. Por exemplo, um cara que mora na África, nasceu na África a vida inteira, a família dele é mais de 2.000 anos na África. O outro é na Europa, e lá na Europa ele vive, a descendência dele, ele é descendente de gerações que estão há mais de 2.000 anos na Europa, e o europeu e o africano são de mesma espécie, apesar de possuírem características diferentes. Esse texto é autoexplicativo, muito interessante. Aí, qual a classificação, né? O grosso da classificação. As categorias, ele fala o seguinte: apenas que para você ter uma noção, além de gênero e espécie, os biólogos utilizam outras características para agrupar os seres vivos. Aqui ele agrupou, aqui domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. No ensino médio estuda demais isso aqui. Primeiro ele pegou o geralzão, o domínio, Eucária, né? Ele está falando do Homo sapiens. Ele reuniu o domínio, tem esse tanto de animal no mesmo domínio. Ele restringiu. Agora é o reino animalia. Já diminuiu um pouco. As plantas, por exemplo, não participam desse reino. Aqui está, aqui já não tem a samambaia aqui, mas está aqui a pessoa. A água viva, tem um esquilo aqui, uma cobra, tem um pássaro,
tem esse animalzinho aqui, um jacaré. Esses são animais filocordados. Já diminuiu um pouco aqui os tipos de animais aqui, filos cordados. Classe, mamíferos. Aqui está aparecendo uma lontra ou um esquilo aqui. Os mamíferos já não tem essa ave. Já reduziu muito. Já não tem a cobra, já não tem o jacaré. Tá restringindo, que nem eu falei do clube de futebol. Vai restringindo. Os esportes, pode ser o golfe, pode ser o vôlei, o handebol, basquete, futebol. Eu quero masculino, quero futebol profissional. E no Rio de Janeiro eu vou restringindo ordem dos primatas, as classificações, categorias. Eu vou escolhendo categorias, ordens. Aqui é o macaco. E aqui outro macaco, aqui é o Homo sapiens. Família. Hominídeo. Já restringiu o gênero Homo sapiens, que ele representou como essa mulher bem aqui. E agora vamos estudar biodiversidade. Assunto muito interessante, bem simples. Bem simples, biodiversidade. Ele deu um texto bem aqui que é autoexplicativo. Você já tinha ouvido falar em biodiversidade? Provavelmente já, pois essa palavra vem sendo cada vez mais usada. Mas o que ela significa? Biodiversidade é a palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem em nosso planeta, ou em uma região particular, a variedade de aspectos que existem dentro de uma mesma espécie e também a complexidade das interações entre as diversas espécies de uma região. Vou botar um link. A gente pega biodiversidade, a gente pega um local, deixa eu pegar bem aqui, biodiversidade marinha, deixa eu ver bem aqui, biodiversidade. A gente tá vendo bem que esse cenário tem vários animais aqui, ó. Tem vários seres vivos, aqui tem umas plantas e dentro dessas plantas tem outros seres, tem micro-organismos, tem fungos, tem bactérias. E aqui nos animais tem vírus, tem protozoários, tem outras bactérias, tem fungos, né? Tem protozoários, e aqui vai interagindo. Essa biodiversidade tem uma complexidade de interação entre os animais. Os animais interagem entre si, assim, de cadeias, teias de relações, né? A gente, é autoexplicativo. A biodiversidade é esse complexo sistema de interação entre as várias espécies, vários organismos. Alguns animais continuam fonte de alimento para outros, assim um animal se alimenta de outro, quando um animal morre chegam os decompositores, as cadeias alimentares, nós vamos estudar isso aqui muito, fonte de substâncias, ou seja, um animal é fonte de alimento para outro, e existem essas relações, entre esses seres animais, uma célula, procarioto, eucarioto, tá. Agora eu vou fazer bem aqui, que é uma extinção de uma espécie. Tem aqui que desenhar. Vou apagar isso aqui. As características. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro eu vou explicar bem aqui. Tem um animal. Pronto, a tartaruga azul. Vamos ficar com a tartaruga azul. Tem uma população só de tartaruga azul aqui. Um monte de tartaruga azul. Pronto. Pronto. Várias tartarugas azuis. Vamos imaginar que aconteceu aqui uma catástrofe aqui
natural. E aqui chegou uma cadeia de montanhas. A terra cedeu uma cadeia de montanhas e separou essas duas regiões, que são montanhas. Separou esses territórios e aqui passa água. E separou essas duas populações. Vamos dizer o seguinte, essa tartaruga bem aqui, ela não consegue ir para o outro lado, não consegue ir para o outro lado, ela está presa nesse lado aqui. Passaram-se milhões e milhões de anos com essas tartarugas separadas. Depois passaram mais alguns milhões de anos essas tartarugas separadas. Depois passaram alguns milhões de anos essas tartarugas separadas. Por alguma razão da natureza, essas tartarugas só se reproduziam com essas e essas só se reproduziam com essas. Vamos imaginar que essa tartaruga aqui adquiriu bolinhas laranjas no casco. E as unhas aqui, laranja. E ela praticamente se tornou outra espécie. Eles passaram milhões e milhões de anos e elas se diferenciaram. Ficaram tanto tempo sem entrar em contato com o outro que elas se diferenciaram. Milhões e milhões de anos isso. Chamada, né, evolução. Um terceiro, transformação no seu corpo. Seleção, mutação, né? A gente está aqui no coronavírus, a gente tem variantes. O vírus ele evolui muito rápido. Uma tartaruga demora bilhões e bilhões de anos, né? O vírus se transforma numa variante, ele se transforma em outro, né? Se eu pegar uma tartaruga desse lado aqui agora, depois de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e tentar reproduzir com essa que está desse lado, não vai nascer um descendente fértil, porque eles já se tornaram outra espécie. Estão me entendendo? É assim, é um conceito básico de espécie. Ensino médio a gente vai estudar demais os tipos de... Esse aqui é o tipo mais simples, mais didático da gente aprender como é que ocorreu uma diferenciação de espécies, como é que ocorreu esse isolamento geográfico, né? O isolamento geográfico que dividiu essa área, essas duas espécies. Agora eu vou trabalhar aqui com extinção. Aí a gente encerra essa aula. Depois eu vou fazer uma aula pequena só para falar de célula, né? Essas duas aulas. Vamos imaginar... Eu apaguei as tartarugas. Vamos imaginar bem aqui... Deixa eu fazer aqui... Um leão. O leão é difícil de desenhar. Tá aqui. Esse leão, ele precisa comer, ele precisa reproduzir, ele precisa habitat, ele precisa ter saúde. Precisa dessas três e de mais coisas. Eu estou citando só esses três. Vamos imaginar o seguinte: existe uma população de leões de uma espécie e essa espécie é bem reduzida de tamanho. Vamos dizer que existem no mundo inteiro 300 leões dessa espécie, leão marrom, vamos lá. E existe só num país. Vamos botar aqui na África do Sul, vamos botar aqui no Sudão. Sudão do Sul. Existe no país Sudão do Sul 300 leões marrom. Isso existe lá.
Se acontecer algum problema que esse leão não consegue mais comida, se o leão não se alimenta, esses 300 leões vão morrer e vão deixar de existir. Se esses 300 leões não conseguirem se reproduzir, ou seja, vamos dizer que os machos estão separados das fêmeas, esses leões estão muito estressados, não querem se reproduzir, estão por alguma razão indispostos para se reproduzir, os machos não procuram as fêmeas, não encontram as fêmeas não conseguem encontrar machos, porque estão muito longe, um leão está no norte, outro, a leoa está lá a quilômetros de distância e não se encontra, ou seja, então o leão ele tem medo. Quando o leão atravessa o seu habitat, ele encontra seres humanos, ele se assusta, os seres humanos o expulsam, matam, né? Se os leões não se reproduzem, eles vão deixar de existir. Se o seu habitat deixa de existir, por exemplo, existe uma floresta, uma savana, né, que é um bioma que esses leões vivem. E se o bioma é degradado, as plantas, os animais que ali vivem são destruídos, o leão não vai ter seu habitat, não vai ter seu alimento, não vai ter o seu modo de vida preservado, né? E ele vai deixar de existir. Saúde, vamos dizer que esses 300 leões são acometidos por uma doença muito forte, uma bactéria, um vírus, e mate todos esses leões. Esses leões deixam de ter saúde. Qual é o nome disso daqui? Tá vendo aqui? Extinção de uma espécie, né? Ele diz o seguinte: quando o último indivíduo de uma espécie morre, tal espécie torna-se extinta. Nunca mais existirá um indivíduo vivo que pertence a essa espécie. Ou seja, morreram todos esses leões, esses 300. A extinção de uma espécie pode ocorrer por duas causas, por causas naturais: mudança climática, aparecimento de novas doenças, incêndios naturais, erupções vulcânicas, secas e enchentes. Ou seja, deu uma erupção vulcânica, queimou todos os leões, acabou com seu habitat, acabou com suas presas, eles deixaram de comer, o ser humano ele degradou o que tinha de habitat deles. E ele citou bem que, contudo, a principal razão para a grande extinção de espécies vem ocorrendo atualmente é a alteração radical do meio ambiente pelo ser humano, desflorestamento, extensas áreas, queimada de corte para a agricultura. Além disso, a introdução de espécies em ambientes em que elas não ocorrem naturalmente, espécies invasoras, espécies exóticas, a caça predatória ao leão podem ser caçados, outros animais, o tráfico de animais e a poluição do ar, da água. Deixa eu botar aqui. Ó, aqui. Tá vendo que aqui tá cheio de lixo, água super suja com esgoto e lixo. E aqui também, deixa eu ver, tá melhor esse aqui. Os animais que viviam aqui, eles morreram. Eles não conseguem sobreviver aqui nessa água. E se eles forem os únicos indivíduos de sua espécie, o último a morrer, e o último que morre, aí a espécie é dada como extinta, né? Aqui, ó. Lixo, aqui, ó. Isso aqui é degradação alimentar, poluição ar. Aqui, ó, se tem um... Tá vendo aqui? A fumaça cai nessas florestas aqui e acaba matando insetos, roedores, animais, pássaros. Poluição... Deixa eu ver bem aqui. Queimada. Aqui, ó. Queimou aqui. Como é que os animais vão sobreviver nesse... Olha aqui, ó. Tudo queimado. Os animais que se alimentavam dessas plantas, dos outros animais que viviam ali, como é que faz? E assim acaba extinguindo muitas espécies.
Quando os indivíduos vivos de uma espécie correm risco de desaparecer na natureza dentro de pouco tempo, dizemos que a espécie está ameaçada de extinção. Nesses casos, se não forem tomadas providências, é bastante provável que a extinção das espécies aconteça. Muitas espécies estão ameaçadas por causa da caça ou da pesca predatória realizada pelo ser humano. Outras estão em perigo consequência da destruição do ambiente natural em que vivem. Que recordando as células, ou seja, pessoal, aquelas espécies que já entraram em processo, né, de estão morrendo demais, não estão se reproduzindo bem, não estão se alimentando bem, ó, não tendo o seu habitat preservado, acometidas de doença, ou acontecer algum desastre, elas são classificadas como espécies em processo de extinção. Agora eu vou fechar essa aula aqui. Eu mandei vocês lerem esse capítulo já. Vocês releem essa parte até aqui também. Eu vou fazer a videoaula de células aqui. Já passei algumas videoaulas para vocês sobre isso. Vou terminar esse conteúdo. Vou passar mais algumas videoaulas para vocês, alguns conteúdos básicos. Aí vamos terminar isso aqui e fazer as questões, né?